Meus amados irmãos, que bom estarmos de volta celebrando o Senhor hoje, dia 30 de agosto de 2020. Vamos para mais um culto coletivo, engrandecendo o nome do nosso Deus, aquele que é soberano, e através de Jesus Cristo nós vamos adorá-lo. Vamos fazer uma oração invocatória nesse instante. Pai Santo, nós pedimos a Tua graça. Com bondade, ajude-nos a cultuar-Te através de Jesus Cristo. A Ti seja a honra, a glória, o louvor e toda a adoração através dele, para sempre. Amém. Meus queridos e amados irmãos, eu quero deixar alguns avisos, relembrando-os desses avisos, e entre eles eu quero pedir para os irmãos não deixarem de fazer a chamada de vídeo, culto familiar, o nosso relógio de oração, a leitura bíblica diária, muito importante para o seu crescimento espiritual. Mais uma vez, lembrando, nós tivemos um decreto já anunciado que podemos nos reunir com 50%. Porém, tem algumas atenuantes que vamos precisar verificar. Essa semana ainda nós vamos fazer todos os nossos cultos online. A partir da outra semana a gente vai analisar o decreto e verificar qual a melhor forma. E aí anunciaremos. Então os irmãos estejam orando e continuem orando por esse processo. Quero então agora encorajar meus amados irmãos e encorajar, aliás, antes de encorajar, eu quero agradecer pelos irmãos que apoiaram hoje aí na laje da casa de Marcelo aí, Priscila também. Hoje foi batida a laje e a gente louva a Deus pela vida dos irmãos que atuaram ali, né? As irmãs também na cozinha, fazendo aí a feijoada para ajudar naquele momento ali. Deus em Cristo vos abençoe, permaneçam encorajando uns aos outros, ajudando uns aos outros na pessoa de Cristo. Deus seja louvado. Quero encorajar meus irmãos hoje com alguns comunicados de nomes, aliás, falando os nomes de alguns irmãos que no Senhor tenha sido uma bênção na história desta igreja, na história da parte do corpo de Cristo. Hoje nós temos aí o Gaso, a Nívia, nós temos Shell e Luciene, Conci, Levi, Rosinete, Maria, Dinha e Carlos. Deus encoraje vocês, fortaleça os seus corações. Nossa irmã Lúcia, Cecília, Milânia, Eduardo, também Isabelle, nossa irmã Neuza, aí perto do nosso irmão Gilson, nossa irmã Cecília, Edivaldo e também a Clésia e a Ana Lúcia, Maria da Luz, Zilda, Marius, Antônio, um forte abraço, Bernardo e Juscelia, nossa irmã Clineuzi, seu Argolo, Celis, Zé, Rita e Yasmin, também a Flávia, a Fabilene, o Raulis, um forte abraço nesses irmãos. Meu irmão Arlindo aí em Camaçandi, junto com toda a família em Aratuípe também, nosso irmão Cacildo, Zilda e Rafaela, Liliana, Kelly, Joca, nossa irmã Mercedes, nossa irmã Kelly, Lucinha, Gilvan e Giovanni, Ivanete, irmão Ito, minha irmã Nalva e Ivani. Deus em Cristo fortaleça vocês. A nossa irmã Edileuza Silva, que também cultua conosco sempre, a irmã aí da Pibissage. Forte abraço. Deus fortaleça vocês. Vamos orar pelos enfermos. Eu quero acrescentar, como de manhã fizemos, na relação dos enfermos, nossa irmã Mônica. Ela é a esposa de Paulo e é sobrinho de nosso irmão Zé. Então nós vamos orar por eles hoje. Vou pedir ao nosso irmão Marcelo que agora faça essa oração, pedindo a Deus pelos irmãos enfermos e seus familiares. Oremos. Santo Deus e Pai gracioso, nós aqui entregamos ao Senhor Obrigado. As vidas desses irmãos e familiares, Pai. Amém. Porque é a única opção que nós temos, é entregar as nossas vidas àquele que a deu para nós. Amém, Senhor. Ao nosso Criador, ao nosso Redentor, aquele que entregou o seu próprio Filho para a salvação das nossas almas. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. E aqui nós aproveitamos para te pedir também, Senhor, que esteja nos fortalecendo, Pai. Nos fortalecendo na fé, na comunhão, na graça, na amizade entre os irmãos, para que nós também possamos ajudar uns aos outros. Amém. Nos momentos de dificuldade, Sim, nos momentos de aflição, com o Teu Santo Espírito fortalecendo a nossa fé. Amém. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E assim nós oramos e entregamos esses irmãos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Marcelo. Deus em Cristo continue abençoando nosso irmão Selmo
ele vai orar agora em gratidão, apenas agradecendo pelos irmãos que tiveram sua recuperação aqui. Temos o Antônio, pai da irmã Silvana, a Maíse com seu sobrinho Luiz e o Rodrigo, filho da irmã Nete. Vamos acompanhar Selma em gratidão, orando pela vida desses irmãos. Oremos. Senhor, Deus Pai, Deus infinita graça, obrigado a Deus pelo Senhor ter restaurado as vidas dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Senhor. Obrigado pelo Senhor estar sustentando eles, ó Deus, e também os seus familiares. Amém. Obrigado por Senhor ter estendido a tua mão poderosa, Senhor, que a tua graça e teu amor seja derramado cada vez mais na vida deles. Amém. Cada vez mais você pode estar confiante em ti, confiante na tua promessa e na tua palavra, Pai. Amém. Muito obrigado, ó Deus, pelo que o Senhor está fazendo, ó Deus, que eles venham reconhecer cada dia mais e confiar plenamente em ti, Senhor. Derramar seu coração na tua presença, Pai. Que todo louvor, toda adoração seja direcionada a ti por meio de Cristo, teu Filho. Amém. Amém. Obrigado, irmão Selmo. Queridos, hoje também nós temos a relação dos irmãos que vão fazer aniversário no decorrer da semana. Hoje, dia 30, nós temos a Camille, a esposa do Wellington. Nós temos dia 31 a irmã Edinalva Rodrigues. No dia 2, a irmã Bianca e também o irmão David Pereira. No dia 4, a nossa irmã Rosália dos Santos. Deus encoraja esses irmãos e fortaleça-os na fé em Jesus Cristo. Eu quero orar pela vida deles em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, pela vida de teus filhos. Continue abençoando e fortalecendo sua fé, encorajando-os na caminhada até aquele encontro permanente com Jesus Cristo. Muito obrigado por eles. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer aos meus irmãos que visitam-nos no canal. Muito obrigado. Deus em Cristo vos fortaleça por cultuar conosco, por mostrarmos a grandeza de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, a sua majestade, a sua adoração. Todos sejam bem-vindos. Quero convidar os irmãos, inclusive aí, pelo chat, você que participa pelo chat, dê as boas-vindas. Se tivéssemos aqui presencialmente, você apertaria a mão dele ou abraçaria. Antes da pandemia. Na pandemia é proibido abraçar, agora você não abraça mais, né? não aperta mais mão, mas eu espero que daqui uns dias a gente já consiga fazer isso. Mas abraço pelo chat, dando boas-vindas, dizendo, olha, Deus abençoe, encorajando aquele irmã que está aparecendo aí agora. Deus abençoe. Marcelo está aqui dizendo que a gente pode fazer isso com o cotovelo. Isso, na verdade, Marcelo, chama-se dor de cotovelo. Vamos então celebrar o nome do nosso Deus e engrandecê-lo com todos no canal. E sem dor de cotovelo, vamos engrandecê-lo com o coração cheio da alegria e da graça do nosso Pai Celestial. Nosso irmão David, ele vai nos conduzir a partes dessa liturgia, junto com o irmão Selmo. Graça e paz, meus irmãos. Que bom estar aqui neste momento para juntos adorar o nosso Deus. Nesse momento a gente vai ter a chamada à confissão. E o texto bíblico que a gente vai refletir é em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Convido os irmãos que abram sua Bíblia para juntos lermos. E a palavra do Senhor diz assim: se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Neste momento eu vou pedir ao irmão Genilson que ele possa estar fazendo a oração a Deus, para a gente estar com o coração cada vez voltado para o Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados e falhas cometidos, e que a gente cada dia mais lute para não cometer pecado diante do Senhor. Graça e paz, meus irmãos. Vamos orar. Amado Deus e Pai, soberano, fiel, Salvador e Criador dos céus e da terra. Verdade. Nós reconhecemos a grandeza do Senhor e confessamos pecados diante do Senhor. Pecamos no pensamento, pecamos nas atitudes, pecamos em deixar de fazer aquilo que é desejo do Senhor e que agrada a Ti, ou em algumas ações de desobediência à Tua palavra. E pedimos ao Senhor que nos dê graça, misericórdia e perdão. Reconhecemos que pecamos e pedimos o perdão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Obrigado, irmão Genilson. Vamos continuar adorando o nosso Deus. A chamada à adoração. E o texto bíblico que a gente vai ler neste momento é Apocalipse,
capítulo 7, versículo 11. Convido os irmãos também a abrir a Bíblia de vocês. E diz assim a palavra do Senhor: todos os anjos que estavam em pé e ao redor do trono, todos os anciões e os 4 seres viventes prostraram-se diante do trono, com o rosto em terra, e adoraram a Deus. Nesse mesmo intuito, os 4 seres viventes e os anciões estavam prostrando e adorando o nosso Deus. E nós, neste momento, vamos adorar com o ministério de louvor. Neste momento, todos juntos iremos louvar ao Senhor e declarar: reina sobre todos nós, Senhor. Louvemos ao Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é ver reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, e reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. A graça e a paz, meus irmãos. Vamos agora ao momento da dedicação. Convido os irmãos a estar orando, a estar agradecendo a Deus por dízimos, ofertas, pelos missionários, que possamos viver, pregar e anunciar as boas novas do Senhor, praticar ela cada dia mais. Assim vamos orar a Deus. Senhor Deus, Pai, glorificado é o teu santo nome, ó Deus. Senhor, entregamos a Ti, ó Deus, nosso coração, para que cada vez mais possamos estar entregando, Senhor, nossa vida no Teu altar, devolvendo a tudo que é digno de gratidão a Ti, ó Deus. Que a nossa vida, a nossa forma de agir, de respirar, de falar, a nossa forma de ser conduzido pelo poder do Teu Espírito Santo, ó Pai, para cada vez mais desenvolver, ó Deus, e crescer o Teu ministério. Que cada vez mais nossos irmãos em Cristo, ó Deus, possam estar ofertando a Ti, ó Deus, principalmente as vidas diante do Teu altar, Senhor. Que toda a honra, toda a graça, todo o Teu, Deus, seja direcionada por meio de Cristo Jesus. Pai, também viemos Te apresentar os missionários, que eles tenham aquele desejo no coração de anunciar as boas novas do Senhor, para proclamar a Tua palavra, para trazer novas pessoas a reconhecer que são carentes e dependentes de Ti. Que cada vez mais a Tua palavra possa estar transformando vidas diante da Tua presença. Que a Tua honra, a Tua graça, todo louvor seja direcionado por meio de Cristo, Teu Filho. Amém. Vamos agora para o momento chamado a proclamação. Vamos abrir a Bíblia no livro de Salmo 119, versículo 114. Todos juntos. Salmo 119, versículo 114. Tu és meu refúgio e escudo, espero na Tua palavra. O Senhor é o nosso refúgio e confiamos na palavra dEle. Vamos também nesse momento de oração. Nosso irmão Júlio e família vai orar pela proclamação da palavra do Senhor. Graça e paz, amados irmãos. Graça e paz. Estamos aqui mais uma vez reunidos para juntos estarmos atentos à palavra de Deus. E eu convido a todos os irmãos para juntos orarmos agora nesse momento, pelo momento da palavra. Oremos.
Soberano Deus, eterno Pai, ó Deus, a Ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, ó Deus. Pois reconhecemos que não há outro Deus além de Ti. Só Tu és o Deus forte, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, ó Deus. Nesse momento, ó Pai, te pedimos pela Tua palavra que vai ser ministrada pelo Teu servo, pastor Jair. Que essa palavra venha falar aos nossos corações, venha transformar os nossos corações. Também te pedimos por aqueles novos decididos, para que eles possam cada dia meditar em Tuas palavras, ó Deus. Para que a Tua palavra venha ser o sustento, venha ser o alimento, para no momento das tribulações, no momento das dificuldades, eles possam ter refúgio na Tua palavra, ó Deus. Pois a Tua palavra nos garante a vitória, nos garante a salvação, ó Deus. Ó Deus, usa o Teu servo, pastor Jair, para que ele seja usado a cada dia pelo Teu Espírito Santo, e que nesse momento, ó Deus, a Tua palavra venha falar verdadeiramente e transformar todos os nossos corações, ó Deus. E aqueles que estão ouvindo nesse momento, ó Pai, que vão ouvir a Tua palavra, que ainda não tiveram a oportunidade de te servir, que a Tua palavra ela faça o rebuliço no coração de cada um deles, e que a Tua palavra transforme cada um, ó Deus, para que a Tua palavra venha a cada dia estar sendo o nosso alimento e o nosso sustento, ó Deus. Graças te rendemos louvores, te adoramos, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Obrigado, nosso irmão Júlio. Muito obrigado a você, família, por estar intercedendo pela palavra de Deus. E agora possamos estar deleitando os nossos corações na palavra do Senhor. Muito obrigado, irmão Selmo, por nos trazer essa oração com a família de Júlio. Eu quero, nesse instante, fazer a leitura do texto, capítulo 10 do livro de Apocalipse, para a gente prosseguir para a mensagem que vamos expor na noite de hoje. Abra o texto, Apocalipse, capítulo 10, juntamente comigo, do versículo de número 1 até o versículo de número 11. É o texto que nós vamos desenvolvê-lo na noite de hoje. Quero lê-lo e peço a todos que agora acompanhem. Não fique só observando a leitura, pegue a sua Bíblia, abra o texto e leia comigo. Capítulo 10, versículo 1. Então vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima de sua cabeça estava um arco-íris. Seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. E segurava na mão um livrinho aberto. Ele pôs no seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou em alta voz, como um leão que ruge. Quando clamou, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever, mas ouvi a voz do céu que dizia: guarda o que os 7 trovões falaram e não escrevas. O anjo que via em pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos e que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, que não haveria mais demora, mas que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estivesse para tocar a trombeta, o mistério de Deus se cumpriria, segundo anunciado aos seus servos, os profetas. A voz que eu havia ouvido do céu falou comigo novamente, dizendo: vai e pega o livro aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e a terra. Então fui até o anjo e pedi-lhe que me desse o livrinho. Ele me respondeu: pega-o e come-o, e ele lhe será amargo no estômago, mas doce como mel na boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e comi, e era doce como mel na minha boca. Mas depois que eu comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que profetize outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Que Deus nos ajude a compreender a sua palavra. Vamos então fazer a leitura do texto sagrado para entendermos o fundamento de Deus na noite de hoje. Como falamos, o texto de hoje é Apocalipse capítulo 10, de 1 a 11. Quero então convidá-lo a abrir a sua Bíblia agora e a fazer a leitura do texto sagrado. Então vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima de sua cabeça estava um arco-íris.
Seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. E segurava na mão um livrinho aberto. Ele pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou em alta voz como um leão que ruge. Quando clamou, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: guarda o que os 7 trovões falaram e não escrevas. O anjo que via em pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos e que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, que não haveria mais demora, mas que nos dias da voz do 7º anjo que vem, quando ele estivesse para tocar a trombeta, o mistério de Deus se cumpriria, segundo anunciado aos seus servos os profetas. A voz que eu havia ouvido do céu falou comigo novamente, dizendo: vai e pega o livro aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e a terra. Então fui até o anjo, pedi-lhe que me desse o livrinho. Ele me respondeu: pega-o e come-o, e ele lhe será amargo no estômago, mas doce como mel na boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele era doce como mel na minha boca, mas depois que eu comi, meu estômago ficou amargo. Então me disse: é necessário que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Deus seja louvado. Nós vamos prosseguir com a proposta da exposição do texto de hoje. Meus queridos e amados irmãos, esse é um texto muito maravilhoso. E esse texto, na verdade, está exatamente no interregno, como um interlúdio entre a 7ª e a 6ª trombeta. Na verdade, assim está a proposta do primeiro, a primeira escala de 7, quando nós vimos os 7 selos, e no 6º selo houve um interregno, mostrando como Deus protege a igreja, mostrando como o Senhor guarda a igreja em meio ao juízo, e como a igreja triunfará na sua glória juntamente com o Cordeiro. Assim está no interlúdio lá do texto dos 7 selos. Agora nós temos também no mesmo processo, no cenário da 6ª trombeta, a gente tem um interlúdio. O que é que poderíamos aqui chamar de interlúdio? Interlúdio, na verdade, é um espaço entre 2 atos. Na música, a gente tem aqui um trecho musical entre 2 atos, ou seja, 2 cenas num pedaço, numa peça dramática, num cenário dramático, como se fosse uma ópera dramática. E nesse cenário de juízo sobre as nações, o 6º selo, nós temos assim um interrompimento, um interlúdio. Algo acontece antes da outra trombeta, a 7ª trombeta tocar. E nesse interlúdio, nesse pedaço de intervalo antes da trombeta tocar, há alguns esclarecimentos que fazem parte do juízo, mas há um esclarecimento maior ainda no cenário de juízo, definindo misericórdia de Deus e definindo como Deus está mostrando a sua misericórdia, encorajando a sua igreja em relação à resposta ao clamor que ela pediu. Estamos então tratando a respeito das 7 trombetas. Essas 7 trombetas, elas soaram as 6 primeiras. E agora aguardamos exatamente a 7ª trombeta soar. As últimas 3 trombetas, elas foram anunciadas como ais que viriam, juízo sobre a terra, só que parcialmente, porque o juízo total, final, vem na 7ª trombeta. A 5ª trombeta, ela fala dos gafanhotos saídos do abismo, que vieram para atormentar os homens, e porém não atormentaria aqueles que tivessem o selo de Deus, ou seja, mostrando que a igreja selada, o povo de Deus guardado pelo sangue do Cordeiro, não é atingido no juízo.
embora haverá julgamento, mas ela é absolvida por causa da sua fé no genuíno Cordeiro, na pessoa de Jesus Cristo. A sexta trombeta, então, fala de uma cavalaria infernal, de uma cavalaria inumerável, que mata uma terça parte dos homens, dos homens ímpios, dos homens que viviam na impiedade, que viviam fora dos padrões divinos. E quando então a sétima trombeta tocar, não haverá mais chance para os pecadores, para os impenitentes, para aqueles que não ouviram a voz de Deus, para aqueles que amaram mais a idolatria, amaram mais o dinheiro, o cenário passageiro desse mundo. Não haverá mais chance para eles, não haverá chance mais para essas pessoas. A sétima trombeta aponta então para o juízo final. Então será tarde demais, não haverá chance. Portanto, eu já começo esse cenário do capítulo 10, já fazendo uma convocação à amada igreja, aos meus amados irmãos, ao povo que ouve a palavra de Deus, a você que algum dia, ou agora, ou quem sabe mais tarde, ouvirá essa palavra, essa a exposição desse texto. Se arrependa antes que seja tarde demais. Os capítulos 10 e 11, na verdade, eles fazem parte de um interlúdio antes do juízo final, antes de acontecer o toque da última trombeta, porque é assim que está o processo nesse cenário agora do texto. Diante disso, esse segundo ciclo de 7, que é as 7 trombetas tocadas pelos 7 anjos, que aqui no cenário de Apocalipse representa a ideia da voz de Deus, anúncios de Deus, anúncios que antes do juízo final, por meio de catástrofes, por meio de situações caóticas, nesse período que compreende os últimos dias. E esses últimos dias compreendem entre a primeira vinda de Cristo e a segunda volta de Cristo. Então nós estamos dentro do cenário dessa graça de Deus antes do juízo. E muitos anúncios têm sido dados. A humanidade tem se desenvolvido em uma reviravolta tremenda. A corrupção, o amor esfriando. Muitas coisas acontecendo de forma cada vez mais acelerada. E só que tudo isso sendo anunciado, catástrofe e mais catástrofes, as pessoas acham que simplesmente é um descaso dos governos, é um descaso das autoridades. Mas eu não costumo chamar desta forma. Como pregoeiro da palavra, conhecedor das Escrituras, eu não posso fazer a leitura dos textos bíblicos a partir do ponto de vista histórico. Eu não posso fazer leitura de textos bíblicos a partir da história humana, porque não é a história humana que rege a história divina, é a história divina que rege a história humana. E a partir desse cenário, como pregoeiro do Evangelho, eu preciso admoestar a igreja que o Senhor me confiou a pastoreá-la e prepará-la para o encontro com o noivo, para o encontro com o Cordeiro. A mostrar para essa igreja que precisamos ver todas essas cenas, todo esse cenário armado no mundo inteiro, principalmente esse cenário após a ascensão de Jesus, a subida de Jesus aos céus, depois que ele veio, se sacrificou, foi ressuscitado, mostrando a glória do Pai. Ele sobe e diz que ele vai voltar. Então, assim sendo ele a última fala de Deus, a última palavra de Deus, no período dos últimos dias, que compreende entre a primeira e a segunda volta dele, a gente precisa então fazer a leitura do ponto de vista das Escrituras. E como pregoeiro do Evangelho, eu não posso fazer uma leitura do ponto de vista histórico. Eu não compreendo, sim, que, por exemplo, as catástrofes que acontecem nesses últimos dias são as últimas trombetas. Mas pode ter sinais delas, aspectos delas, anúncio de Deus, a voz de Deus, mostrando por intermédio de todas essas demandas de calamidades, de descasos, de corrupção, a semelhança de Abacuque, quando ele chama Deus e ele clama a Deus: até quando, Senhor? Até quando eu vou ficar vendo violência, pecados, litígios e tantas misérias e tantas mazelas? E o Senhor não vem para julgar essas nações, para julgar os pecadores. E o Senhor disse: eu vou vir com juízo. O juízo de Deus é certo, meus amados irmãos, e Ele está anunciando. Então, como pregoeiro do Evangelho, eu não faço leitura do ponto de vista histórico dos acontecimentos que compreendem entre a vinda de Cristo, a primeira vinda e a segunda vinda. Tenho que fazer a leitura a partir do ponto de vista teológico, do ponto de vista da hermenêutica bíblica corretamente.
E aqui então nós temos anúncios de Deus por meio de catástrofes, por meio de situações de calamidades, e que tem demandado e tem dizimado muitas vidas. Por isso, eu preciso também lhe mostrar o seguinte, nesse cenário agora do segundo ciclo de juízo, nesse interlúdio entre a 7ª e a 6ª trombeta, o anúncio, a voz de Deus anunciando, dizendo aos homens: se arrependam, arrependam-se. Qual é a grande ideia do capítulo de número 10? A grande ideia do capítulo de número 10 é bem clara para a gente na noite de hoje. Deus revela seu juízo misericordioso via o evangelho de Cristo antes do juízo final. Anote isso que eu estou lhe dizendo agora. Faça isso. Notificar-se bem profundamente no interior do seu coração, da sua mente, da sua vida. Portanto, a grande ideia do capítulo 10, de 1 a 11, Deus revela seu juízo misericordioso via o evangelho de Cristo antes do juízo final. E eu quero apresentar isso para você em 3 sentenças. Na verdade, eu poderia fazer isso em 2. Mas eu quero lhe apresentar em 3 para construir progressivamente e didaticamente ficar mais fácil a sua compreensão na construção do pensamento do autor, progressivamente como ele está construindo, como se fosse um tecer de linha, quando ele está fazendo aquele tapete e fazendo passo a passo. Aqui o autor está construindo o seu pensamento do verso 1 até o verso 10. E vamos então verificar a construção do pensamento do autor, que revela em uma frase, que é essa que eu disse para você, que eu chamo de grande ideia: Deus revela seu juízo misericordioso via o evangelho de Cristo antes do juízo final. Vejamos então a primeira sentença do verso 1 ao verso 3. Deus revela seu juízo misericordioso sobre a terra. Ele aqui está mostrando isso de uma maneira clara, ampla, e isso está então nesses cenários dos versos 1, 2 e 3. Primeiro porque ele diz que então vi um anjo, outro anjo forte que descia do céu. João vê por meio de um outro anjo que desce do céu, e ele tem aqui uma descrição tremenda da vida, das ações desse anjo. Primeiro ele mostra que é um anjo forte que desce do céu, e esse anjo ele estava vestido de nuvem. Às vezes há muita gente que confunde anjos nas escrituras como Jesus. Mas nesse momento aqui, embora esse anjo ele tenha muitas características de Jesus, ele não é Jesus. Porque na Bíblia, e principalmente no livro de Apocalipse, quando se trata de anjo, todos os anjos nunca são identificados com Jesus. Mas Jesus é sempre apresentado como Jesus, e principalmente no livro de Apocalipse. A gente pode verificar aqui que temos um anjo forte. Sua descrição é uma descrição que tem grandes semelhanças com o próprio Deus e o próprio Cordeiro. A ideia de ser semelhança está muito clara. Veja, por exemplo, no verso 1, quando fala do rosto desse anjo, diz que seu rosto era como, a ideia de semelhante, como o sol. Mais embaixo um pouquinho diz que seus pés como colunas de fogo, está mostrando também outro aspecto desse anjo. Mas abaixo no verso 3 diz que clamou em alta voz como um leão. A ideia tudo é semelhante. E quando se trata aqui que, embora esse anjo tenha muitas características parecidas com a de Deus e com a de Cristo, mas na verdade está se falando de um mensageiro de Deus aqui, aquele que está anunciando com o poder de Deus, mostrando a autoridade de Deus, o poder de Deus na ação do seu juízo sobre a terra, e mostrando como isso está sendo anunciado de forma misericordiosa antes que venha a última trombeta, o juízo final, o checkmate de Deus sem possibilidade de contestação alguma. Então nós temos aqui, na verdade, um anjo que vem proclamando o juízo de Deus, com o poder de Deus, na autoridade de Deus, nas características de Deus aqui apresentados. E não podemos aqui, em hipótese alguma, confundir esse anjo com Jesus, porque à luz das Escrituras, lá em Hebreus, por exemplo, Jesus Cristo ele é superior aos anjos. Aqui no próprio livro de Apocalipse, quando se fala de Jesus Cristo, por exemplo, lá no 14:14, ele vai descrever Jesus Cristo diferente de anjos. Exemplo do 14:14 aqui, eu vou ler para você.
ele vai dizer exatamente isto. Preste atenção. Olhei e vi uma nuvem branca diante de mim, e sobre a nuvem estava assentado alguém semelhante ao Filho do Homem. Olha, quando ele fala de Jesus, ele não fala de Jesus como anjo, mas ele fala de Jesus como o Filho de Deus, o enviado de Deus, aquele que lá em Daniel 7, 13 e 14, lembrava Jesus, anunciava Jesus já como o Filho do Homem, aquele que era o enviado de Deus definitivamente e que viria com autoridade para governar e julgar as nações. Nesse cenário também nós encontramos no capítulo 19, que vai mostrar que Jesus Cristo, ele é diferente. 19, do 11 até o verso 13, você encontra a descrição muito clara a respeito de Jesus. E aqui há uma diferenciação de Jesus e anjo, é muito interessante. Inclusive, lá no final de Apocalipse, a gente vai verificar que Jesus é quem envia os anjos e não os anjos enviam Jesus. É o contrário. Inclusive, os anjos não podem ser adorados e nessa cena a gente não vê em nenhum momento, ou melhor, em nenhum momento ele sendo adorado, porque exatamente ele não é Cristo, só Cristo pode ser adorado. Isso está lá no 22, 8 e 9. Só Deus e seu Cristo podem assim ser adorados. Diante desse cenário, o que é que a gente percebe? Embora há muitas características semelhantes a de Jesus, por exemplo, aqui quando ele fala seu rosto era como o sol, a semelhança lá do capítulo 1,16, que é uma característica de Jesus. Seus pés como coluna de fogo, a semelhança do 1,15, mostrando que Jesus ele vem aparecendo os seus pés como metal brilhante. E fala também que ele é como um leão que ruge. Lá no texto da primeira apresentação de Jesus, capítulo 1, diz que ele é o leão da tribo de Judá. Ele é esse rei dos reis e senhor dos senhores. Nesse cenário que a gente tem é que esse anjo forte está trazendo as características de Deus, mostrando que ele vem com o poder de Deus, com o juízo de Deus. E como a gente consegue ver a ideia do juízo de Deus? Aqui nós temos duas frases que nesse cenário é repetido e que são fantásticos. Duas frases fantásticas. Vamos verificar. Primeiro, quando começa o capítulo de versículo de número 1, ele diz que viu um anjo forte que descia do céu. A ideia é que esse anjo está sendo ordenado por Deus. E ele vinha vestido de nuvem. E aqui a gente vê essa ideia de nuvem, é a ideia de uma descrição de juízo. E isso está bem claro já logo lá no início do juízo divino, no primeiro juízo divino sobre a terra, em Gênesis capítulo 9. Em Gênesis capítulo 9, versículo de número 13 e 14. Eu gostaria que você pudesse agora abrir lá. Essa ideia de juízo está muito clara e definida quando a gente lê esse texto de Gênesis capítulo 9, versículo 13 e o versículo 14. Naquele cenário lá do juízo de Deus sobre a terra, sobre a humanidade nos dias de Noé. E quando a gente olha para esse texto, naqueles dias de Noé, quando Deus derrama o juízo sobre a terra, logo após o juízo derramado, veja o que é que está escrito nos versos 13 e 14. Diz o Senhor: coloquei o meu arco nas nuvens. Ele será um sinal de uma aliança entre mim e a terra. Veja o verso 14 agora, como a ideia de nuvem sempre é uma característica de juízo. E acontecerá que quando eu trouxer nuvem sobre a terra e o arco aparecer nelas, veja o verso 15 ainda, então me lembrarei da minha aliança. Quando ele fala, quando eu trazer nuvem sobre a terra, a ideia é porque no dilúvio ele trouxe chuva. As chuvas elas foram derramadas com nuvem sobre a terra e aquilo caracterizou o juízo de Deus. Então, quando ele diz que esse anjo vinha vestido de uma nuvem, ele está falando que esse anjo que vai agora trazer e soar, ele vai soar as sete trovões. E quando se fala aqui também de trovões, ele está se referindo a uma ideia de juízo. Por isso que aqui nós combinamos de 1 a 3, Deus revela seu juízo misericordioso sobre a terra. E eu estou explicando que quando ele fala que esse anjo que agora está trazendo 7 trovões, esse anjo ele está mais uma vez anunciando o juízo, porque a ideia de nuvem também é assim. Agora veja que lá no final do 3 diz, os 7 trovões fizeram soar suas vozes.
Quando se trata aqui a ideia de voz e de os trovões ecoar, a ideia de que os trovões, eles anunciam. Só que aqui a gente não pode, dentro do contexto literário de Apocalipse, entender trovões como, de fato, trovejos, mas simplesmente uma ideia de anúncios, uma ideia de coisas, de catástrofes, de situações de calamidades, de situações de dor, de desespero sobre a humanidade, e que talvez você possa esperar assim acontecer de uma vez única, e isso, à luz das Escrituras, esses acontecimentos eles vão acontecendo paulatinamente, um após o outro. E é importante a gente entender esse cenário, entender essa proposta aqui. Então, 7 trovões fizeram soar suas vozes. À luz de 4, 5 e de 8, 5, trovões aqui significa exatamente voz de Deus anunciando o juízo. Quando você lê, por exemplo, Apocalipse capítulo 4, o versículo 5, diz que do trono o Senhor está derramando o seu juízo, ele vai atuar. No 4:5 está escrito: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, diante do trono estavam acesos 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Quando você olha também para o 8:5, você observa também essa ideia de vozes de trovão anunciando o juízo. Porque no 8:5 diz: em seguida o anjo pegou o incensário, encheu com o fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões em resposta às orações dos santos, em resposta ao incensário, que significa as orações dos santos, há um derramamento de trovões, vozes, relâmpagos e terremotos, a ideia de juízo, a ideia de catástrofes. Então, nesse cenário, o que é que nós temos aqui? Nós temos, Deus revela o seu juízo misericordioso sobre a terra. Agora você pode estar me perguntando: pastor, até agora eu vi a ideia de juízo. E agora eu vi Deus está derramando, porque trovões e nuvens representam a ideia de juízo no Antigo Testamento quanto no Novo. Mas onde é que a gente pode ver a ideia misericordiosa de Deus nesse juízo? É claro, podemos observar que aqui tem uma frase no verso 1, quando ele diz: por cima de sua cabeça estava um arco-íris. Isso é interessante. No capítulo de número 4, versículo de número 3, nós encontramos também uma ideia do arco de Deus, mostrando que antes de Deus, do seu trono derramar juízo, ele se lembra da aliança. Vamos entender um pouquinho isso? 4:3 diz: aquele que estava assentado tinha a aparência semelhante a de uma pedra de jaspe e sárdio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Você se lembra qual foi a primeira vez que na Bíblia a gente encontra esse fundamento e essa ideia, ou esse conceito de arco? É lá em Gênesis. Quando a gente vai lá para Gênesis, o capítulo 9, e eu quero mais uma vez fazer isso aqui com você, o arco de Deus foi logo após Deus ter lançado a sua nuvem sobre a terra, o juízo através do dilúvio. E logo depois Deus cessar o dilúvio, ele lembra da sua aliança e ele faz um pacto com Noé, dizendo que sobre a humanidade, aqui não é sobre Israel não, é sobre a humanidade, ele não mais derramaria dilúvio sobre a terra, não traria mais juízo daquela forma. Então ele disse que sempre que esse arco fosse ali estabelecido e visto, era um sinal da lembrança da sua aliança. Então é interessante, eu quero ler esse texto mais uma vez, mas integralmente para você. Capítulo 9, de 9 até o versículo de número, se não me falha a memória, 11. Vamos lá para Gênesis mais uma vez. No capítulo de número 9, no versículo de número 11, a partir dele, nós encontramos esse fundamento de Deus. Veja o que é que está escrito lá. Diz assim, verso 11 do capítulo 9 de Gênesis: sim, faço a minha aliança convosco, todas as criaturas nunca mais serão destruídas pelas águas do dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra.
E Deus disse: este é o sinal da aliança que firmo entre mim e vós, e com todo ser vivo que está convosco, por gerações perpétuas. Isso é fantástico. Coloquei o meu arco nas nuvens, ele será um sinal de uma aliança entre mim e a terra. Olha bem, o arco de Deus, esse arco de Deus, que hoje é utilizado inclusive no mundo grego, foi mudado a sua ideia, o seu entendimento, inclusive é tido como símbolos de coisas que referem-se contra a Deus e todos os seus conceitos. Mas esse arco foi colocado para lembrar da aliança que Deus ele tem com a terra, sobre a terra. Seu arco aparecerá nelas. E o verso 15 diz: então me lembrarei da minha aliança, que firmei entre mim e vós, e com todo ser vivo de todas as criaturas, e as águas jamais se transformarão em dilúvio para destruir todas as criaturas. O que é que Deus está fazendo aqui, irmãos? Antes do seu juízo, Ele está lembrando da sua aliança. Esse cenário aqui é um cenário que mostra que através de Jesus Cristo, Deus está tendo misericórdia da humanidade. E é fantástico que Deus revela o seu juízo misericordioso sobre a terra. O juízo de Deus nunca é sem a misericórdia dele. Eu quero então trazer alguns aspectos importantes para a nossa prática agora, para não deixar para aplicar tudo no final dessa exposição. Primeira verdade que a gente pode entender: Deus revela o seu juízo misericordioso sobre a terra, mostrando que nesse cenário maior que Deus revela o juízo misericordioso, viu o evangelho de Cristo antes do juízo final. A gente consegue ver nesse aspecto aqui que o trono de Deus é um trono de misericórdia, antes de ser um trono de juízo. O trono de Deus, onde Ele está sentado com o Cordeiro, querido, para mim e para você como igreja hoje, é um trono de misericórdia antes de ser um trono de juízo. Deus não tem interesse que você se perca nas trevas. Deus não tem interesse que você seja julgado. Deus não tem interesse que a igreja, que o povo, que as nações, que o mundo, que o Brasil seja destruído. Deus não tem interesse. Por isso, por meio da sua fala, por isso, por meio do seu verbo encarnado, por isso, por meio de Jesus Cristo, Ele está anunciando a sua graça, Ele está anunciando a sua misericórdia nesses dias. Deus então se lembra de sua misericórdia na sua ira. Antes de vir a 7ª trombeta, o golpe final da sua misericórdia, antes de vir essa 7ª trombeta, que é os anúncios catastróficos à humanidade, Ele está aqui dizendo para a gente: tem graça, tem aliança. Deus não se esqueceu de sua aliança com a terra. Deus não se esqueceu de sua aliança com o mundo. Deus não se esqueceu de sua aliança com o seu povo. Deus não se esqueceu de sua aliança com Israel. Deus não se esqueceu com a aliança com o seu novo Israel, seu povo redimido em Cristo Jesus. O arco-íris é um símbolo da aliança de Deus com a humanidade. Deus lembra da aliança feita com Noé, com toda a humanidade, mas lembra da aliança feita também com Abraão. Lembra-se? Antes do juízo lá no Egito, Deus também, Ele lembrou no capítulo 3, 23, 24 de Êxodo, diz que Deus se lembrou da aliança e do clamor do seu povo. Vamos para a próxima sentença, de 4 a 7. De 4 a 7 a gente tem um juízo misericordioso de Deus, será conforme as profecias. O juízo misericordioso de Deus não será sem a base da sua palavra. Observe, o juízo misericordioso de Deus será conforme as profecias. E a gente precisa entender o que significa isso aqui. Veja que ele diz que esses trovões, no verso 4, quando os 7 trovões acabaram de soar, e aí você já viu comigo trovões, a ideia de juízo, João ia escrever, ele ia escrever o que os 7 trovões tinham acabado de anunciar, que os trovões significam anúncio, os trovões significam a voz de juízo, é verdade. Ele ia escrever, veja que o verso 4 diz: mas ouvi uma voz do céu que dizia: guarda o que os 7 trovões falaram e não escrevas. Aqui tem um imperativo.
Há uma ordem para João não escrever, não trazer o que os 7 trovões tinham anunciado. Não escreva. Talvez você esteja curioso agora em saber o que foi que os 7 trovões escreveram. Se João não sabe, nem eu vou saber, nem você deve saber. Os trovões, eles são caracterizados assim como voz, anúncios de Deus. Não é informado o que João agora deveria ou pode escrever sobre o conteúdo dos 7 trovões. Não há nada sobre isso. E aqui então, a gente verifica que embora não há nada sobre isso, porém, esses 7 trovões estão dirigidos aos inimigos de Deus. E eles vão trazer juízo. Não sabemos como isso vai, ou qual as formas disso, mas são juízo. Na verdade, são vozes por meio de acontecimentos sobre a terra, anunciando o juízo. Não se diz como. Trovões aparecem exatamente em Apocalipse para falar do aviso iminentes de Deus, os avisos iminentes de Deus, manifestações da ira de Deus. A gente tem no 8:5, a gente vê isso no 11:19, no 16:18. Então o juízo está se aproximando, mas João não tem autorização para falar sobre o seu conteúdo. Ele não sabe o que é e nem você deve ficar curioso, mas deve estar preparado para o juízo. Porque uma coisa é certa, os 7 trovões anunciam o juízo. João entendeu, mas não recebeu autorização então para escrevê-lo. E não devemos então especular o que Deus não escreveu. Uma coisa é certa, os 7 trovões são a voz de Deus trazendo juízo sobre a terra. É a voz de Deus. A gente precisa escutá-la. A gente precisa ouvir a voz de Deus. Diz que esse anjo, no verso 5, ele viu em pé sobre o mar e a terra, levantou a mão direita ao céu e faz um juramento. Uma ideia aqui é certeza. E no juramento ele diz, porque aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe, não haveria mais demora. Aqui é um encorajamento às 7 igrejas, porque as 7 igrejas estavam esperando o juízo sobre aqueles sobre quem haviam, na verdade, sobre quem tinham trazido sobre os servos de Deus, a igreja de Deus, os mártires, sofrimento. E aqui uma forma de mostrar para a igreja que o Senhor está com juízo, punindo aqueles que mataram os santos por causa da fidelidade à palavra e ao testemunho ao Cordeiro. Isso, de uma certa forma, é um encorajamento no contexto das 7 igrejas e também a João, que estava na ilha de Patmos, preso por causa dos inimigos que atrocidade a sua vida e a sua história, humanamente falando. Nesse cenário, então, agora o que é que nós temos? Nós temos um aspecto de o juízo misericordioso de Deus será conforme as profecias. Uma das coisas que está dizendo aqui no juramento o juízo é certo. E é isso que a gente verifica no cenário de Abacuque. Abacuque, quando pede a Deus explicação sobre a situação de Judá, naquele contexto da grande impiedade, dos grandes atos de pecado, o Senhor disse, olha, aguarde, o juízo dos caldeus, ele é certo, mas o justo viverá pela fé. Nesse cenário aqui, o que é que a gente consegue enxergar? Que o juízo misericordioso de Deus será conforme as profecias, o anúncio dos seus profetas, o anúncio da voz de Deus. E aqui é o que significa a voz de Deus, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Nesse cenário, a ideia de a qualquer momento, aquilo que Deus anunciou, a qualquer momento, aquilo que Deus anunciou, que é o seu juízo, ele é certo, o fim não será mais adiado. É isso que vem aqui nesse cenário. Está na hora de responder às orações dos santos. E ele diz que não vai demorar, não vai tardar. Naquele cenário, essa ideia era para encorajar as igrejas a entender a resposta de Deus às orações dos santos. Ela era certa. Veja que quando ele fala que isso aqui, essa trombeta, ela não é revelada, ou seja, esses trovões não são revelados, mas que nos dias da voz do 7º anjo, que é a voz da 7ª trombeta, quando a trombeta tocar no verso 7, o mistério de Deus se cumpriria. Ele está dizendo que então ele ia derramar o seu juízo sobre a terra, mostrando esses 7 trovões que são vozes
de juízo sobre a terra aqueles e aquelas que não ouviram a voz de Deus. Agora, conforme o que? Segundo o verso 7 diz, segundo anunciados aos seus servos, os profetas. Ele está falando aqui das figuras, das profecias anunciadas pelos aqueles filhos de Deus. Tanto no cenário do Antigo, quanto no cenário do Novo. Você se lembra que em Daniel é anunciada parte desse juízo escatológico. Você se lembra que também em Ezequiel é anunciado parte desse juízo escatológico. Você se lembra que em Jeremias e Sinfonias, em Joel também é anunciado parte desse juízo escatológico. Então aqui o que ele está dizendo está se cumprindo aquilo que Deus falou por meio da voz, da boca, da fala, das escrituras que agora temos que aqui estabelecem os seus profetas. Portanto, o juízo misericordioso de Deus será conforme as profecias. O que é que a gente pode aqui tomar como conclusão e aplicação para as nossas vidas? O propósito divino será alcançado plenamente no seu juízo, no toque da 7ª trombeta. Uma outra coisa que a gente pode ter aqui, o juízo de Deus é certo. Há muita gente que não acredita nisso. E sabe o que ainda leva ao descrédito de muita gente? Por exemplo, eu vou mais adiante ampliar isso. Enquanto nas leituras dos dias atuais, eu não tenho nenhum problema em anunciar isso a muitos que têm medo. Eu acho que a gente não deve estar aqui marcando data da volta de Jesus. Não devemos estar dizendo que isso ou aquilo é a última trombeta. Mas eu não posso também tirar a ideia dos sinais. A Bíblia diz que o juízo de Deus é caracterizado por sinais. E os sinais são dores, catástrofes, por meio de situações de calamidades, profecias falsas, o aumento dessas profecias dos falsos profetas e de anticristos. Por exemplo, há muita gente que nesses dias observam a pandemia do Covid-19 apenas como um vírus. Apenas como um vírus, isso é para os infectologistas. Mas para mim, como teólogo, pregador da palavra, também é anúncio. Eu não encaro apenas como um vírus comum. Para a ciência é. Mas a ciência ela não tem nenhuma obrigação de pregar a palavra. A obrigação de pregar a palavra é para aquele para quem Deus chamou. E Deus disse que Ele deu uns como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Essa ideia de apregoar o juízo de Deus anunciado por meio de Jesus Cristo, também a sua misericórdia, não é de cientista, não é de infectologista, não é de historiador, não é de filósofo, não é de psicanalista. Essa ideia é minha. Deus me chamou para fazer isto. Deus me chamou para anunciar o seu evangelho e dizer à humanidade: acordem para o grande dia, acordem para o juízo final, saia debaixo dele, se refugie no Filho. Portanto, quando muitos encaram essa situação como simplesmente apenas um vírus, eu também encaro como um anúncio de Deus. Deus está falando para a gente. Deus está falando para a sua igreja. Deus está falando para as nações. O final desse texto, antes do grande dia, antes de chegar aquele grande dia, tem algo ainda muito fantástico. A gente está construindo o pensamento. Mas nesses dias eu quero dizer para você, você deve entender o seguinte aspecto: sinais estão acontecendo ao longo da história da primeira e a segunda vinda de Cristo. E talvez você vá cair no descaso, como muitos chegam a dizer. Por exemplo, esses dias eu ouvi: pastor, esse é mais um vírus semelhante à gripe espanhola. De 100 em 100 anos a humanidade é acometida com isso. Nesse período da vinda de Cristo, de período a período, isso está se intensificando, isso está aumentando, isso vai aumentar. Por isso, inclusive, essas igrejas que nos últimos dias têm dito: olha, vai passar. A minha voz é o contrário: não vai passar, vai piorar, querido. Mas eu quero também não deixar você desesperado. Eu quero dizer para você como a gente se proteger do coronavírus. Anúncio.
Anúncio de Deus. Como a gente se proteger dos anúncios diante de tantas calamidades, não só dessa pandemia. É com álcool gel, é lavando as mãos, é tomando remédios, é esperando a vacina. Dos anúncios de Deus a gente se protege quando a gente se submete ao Cordeiro, quando a gente se refugia no Filho, quando a gente aceita Jesus como Salvador. Portanto, uma coisa que eu quero dizer para você nessa noite, preste atenção nisso. Sinais do juízo de Deus estão sobre toda a terra e a única forma de se proteger não é com álcool gel. Não estou dizendo que você nessa pandemia não use álcool gel, não estou dizendo que você nessa pandemia não use máscara, não estou dizendo que você nessa pandemia não use as coisas necessárias no cenário histórico, mas eu quero dizer que a única forma de entender os anúncios de Deus e se precaver deles não são com os remédios passageiros temporários dessa sociedade, mas é com o remédio de Deus, o sangue do Cordeiro. Quem se refugia nele está livre do juízo. Aquele que se resguarda no Filho, à luz do Salmo 2, verso 12, à luz de João 3, 36, que diz: quem tem um filho tem a vida, mas quem não tem um filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Use álcool gel, use máscara, use ivermectina, use o que o seu médico passar, mas ponha o sangue de Cristo sobre a sua vida. Caso contrário, no dia do juízo, no toque da 7ª trombeta, será tarde demais. E aí você vai entender uma coisa: o álcool gel não vai resolver, a ivermectina não vai resolver, a azitromicina não vai resolver, os conceitos científicos não vão resolver. Mas eu tenho o remédio. Eu não sou midiático. Eu não estou aqui para defender os conceitos pessoais da história, mas os conceitos pessoais da eternidade, que são encontrados nas Sagradas Escrituras. Deus jurou por sua própria palavra que traria juízo sobre a terra, e Ele está trazendo. E Ele disse que esse juízo viria por meio de sinais. E sinais aqui são catástrofes, circunstâncias que dizimariam vida, dizimariam alimento, dizimariam toda a parte daquilo que alimenta a humanidade na história. Tudo está se cumprindo conforme as palavras de seus profetas, que culmina e se completa na pessoa de Jesus Cristo. Finalmente a gente vai para o 8 até o verso 11. Vimos então do 1 a 3, Deus revela seu juízo misericordioso sobre a terra. Olha como ele vai construindo o pensamento. De 4 a 7, o juízo misericordioso de Deus será conforme as profecias. Está aqui. É esse livro que mostra todo esse processo. E de 8 até o versículo de número 11, o Evangelho de Cristo convoca as nações ao arrependimento antes do juízo final. O Evangelho de Cristo convoca as nações ao arrependimento antes do juízo final, de 8 até o verso de número 11. E aqui a gente fecha o pensamento que Deus revela seu juízo misericordioso via o Evangelho de Cristo antes do juízo final. O que é que nós temos então? Olha agora, de 4 até o verso 7, João recebe uma ordem para não revelar as vozes dos trovões. Não escreva. Mas você viu que de 1 até o versículo de número 3, ele tem a ideia do livrinho aberto. Principalmente aqui no versículo de número 2. Segurava na mão um livrinho aberto, o anjo. Agora observe que uma outra voz, olha para o verso 8 agora, uma outra voz, ou melhor, a voz que eu havia ouvido no céu falou comigo novamente. Ou seja, novamente essa voz fala a João, dizendo, olha o versículo 8, vai e pega o livro aberto. O livrinho aberto lá da primeira estrofe, de 1 a 3. Pega o livrinho aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E essa ideia de sobre o mar e a terra é uma ideia que mostra a atuação de Deus total. Mar e terra, Deus atuando sobre o mar e terra. Aquele fundamento lá de Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O juízo de Deus agora é sobre toda a terra. Então, antes do juízo sobre toda a terra, Deus está anunciando a sua misericórdia. Porque é essa a ideia. Jesus veio ao mundo
para de fato mostrar que antes de vir o juízo final, as pessoas sejam redimidas e lavadas. Então veja que o verso 9 diz: então foi até o anjo e pedi-lhe que me desse o livrinho. Ele me deu e ele me respondeu: pega-o e come-o, e ele será amargo no teu estômago, mas doce como mel na tua boca. Peguei o livrinho da mão do anjo, comi. Ele era doce como mel na minha boca, mas depois que eu comi, meu estômago ficou amargo. O que é que a gente tem aqui? Na verdade, a gente tem um cenário onde a gente volta para o livro aberto. Agora é o que está revelado, não o que ainda vai ser. Porque os 7 trovões não puderam ser escritos. Mas o livrinho aberto é esse que agora está claro para a gente. O que é que está claro? Na verdade, esse livrinho aberto é uma representação do Evangelho. Esse cenário aqui é um cenário semelhante ao de Jeremias e também de Ezequiel, que receberam a ordem para comer a palavra de Deus antes de pregá-la aos outros, lá em Jeremias 15:16, Ezequiel 2:8, 9 até o 3:7. Nesse cenário, por exemplo, quando Ezequiel come, ele come antes de anunciar juízo aos obstinados de Israel. E ele come nesse cenário, mostrando que antes de Deus trazer juízo, ainda está sendo pregoado. Depois ele vai pregoar, mas ele diz: esse povo não vai ouvir, Senhor. Esse povo é de dura cerviz. Mas não tem problema, isso é graça. A pregação do Evangelho nesses dias é graça, irmãos. Porque João ele vai cumprir com a sua missão. O versículo de número 9, ele fecha esse pensamento fantástico. Então me disseram mais uma outra ordem: é necessário que profetize outra vez aos muitos povos, nações, línguas e reis. Este verso ele determina o significado do pequeno livro. Ele é um livro de reafirmação do ministério de João, que hoje é o ministério da igreja. Antes do juízo final, a igreja de Cristo, que tem que estar nesta terra, com a voz de Deus, anunciando a voz de Deus, a graça de Deus por meio do Evangelho, que é a palavra, e por meio da palavra, que é o verbo encarnado. E o verbo encarnado, à luz de João, lá nas suas cartas e no Evangelho, é Jesus Cristo. Então, antes de vir o juízo, aqui mais um sinal da misericórdia, da aliança de Deus. Deus se lembra da aliança. E antes do juízo, a aliança apresenta o Evangelho de Jesus Cristo para chamamento ao arrependimento. Por isso, de 8 a 11, o Evangelho de Cristo convoca as nações ao arrependimento antes do juízo final. Foi assim que Jesus Cristo começou seu ministério à luz do Evangelho de Marcos. Nos versos 14 e 15, diz que depois da prisão de João Batista, o profeta, Jesus veio pela Galileia anunciando o evangelho do reino e fazendo uma convocação: arrependei-vos, arrependei-vos, o reino de Deus é chegado. Agora então, João recebe uma ordem, ele come, e diz que nesse ato dele comer, o livrinho, esse livrinho ele se tornou doce e amargo nesse processo. Parece-me que tem uma coisa clara aqui, eu iria mais por essa linha. O Evangelho, ele tem seus aspectos que mostram a graça e a eternidade, mas ao mesmo tempo mostra também que ele é confrontativo. Confrontativo. Eu quero terminar, eu quero trazer essa ideia para você. A profecia de João, ela alcança o mundo no sentido de que as nações devem ouvir antes do juízo. A mesma proposta de Jesus aos apóstolos: este é o evangelho do reino, ele será pregado ao mundo inteiro para o testemunho a todas as nações, e então virá o fim, lá em Mateus 24:14. Antes do juízo, antes de chegar o fim, o evangelho do reino, a palavra de Deus, Jesus Cristo está sendo anunciado. À luz de Hebreus, Jesus Cristo é a última fala de Deus. Antes do juízo, Jesus Cristo, em Hebreus capítulo 1, versículo 2, Jesus Cristo é a última fala. Nesses últimos dias, Jesus Cristo está falando à sua igreja.
ao seu povo. Jesus é a última fala, é o último anúncio, é a última notícia de graça, é a última notícia de misericórdia. Ouçam Jesus Cristo. No Evangelho de Marcos, quando os apóstolos ainda estavam em treinamento, lá no Monte da Transfiguração, a voz dizia: este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer, em quem tenho prazer. A ele ouvi, a ele ouvi. Como a gente pode aplicar esse cenário aqui? O Evangelho de Cristo convoca as nações ao arrependimento antes do juízo final. Jesus, ele é a última fala de Deus, e Deus está anunciando antes que venha o fim. As profecias de Cristo, elas são a solução para a humanidade destinada ao juízo por causa do pecado que herdamos de Adão e Eva. Ouçam o Evangelho de Cristo antes dos últimos acontecimentos catastróficos, antes dos últimos acontecimentos de juízo. Por isso eu não tenho medo de dizer, embora para muitos o corona é um vírus, para mim o corona é um aviso, para mim o corona é um anúncio. Eu sinto muito em você não entender e ouvir isso, mas presta atenção. Não vai melhorar. As coisas vão se complicar até a volta do Senhor. É assim que está escrito, é assim que eu creio e é assim que a igreja deve crer. É uma voz. Se você tem o coronavírus apenas como um vírus, ouça como uma voz de Deus também. Sinais, anúncio. É um anúncio do fim. Mas ainda não é o fim. Porque esse anúncio é carregado de misericórdia. Esse anúncio é carregado de graça. João esperava então que as igrejas confiassem plenamente no juízo misericordioso de Deus, mostrando resposta ao seu clamor por justiça, encorajando ao mesmo tempo e mostrando também a misericórdia sobre as nações. Aqui eu finalizo. Este evangelho precisa ser pregado ao mundo inteiro, com rapidez, porque o juízo já se aproxima, ele não tardará. A tarefa é urgente, porque o juízo se aproxima, igreja. Ao invés de ficar enclausurado, fechado em casa, de quarentena, deixa a mídia dizer que a gente tem que ficar de quarentena. A gente tem que ficar de quarentena sim. Guardado, fazendo as precauções, é um contexto histórico. Mas, quarentena de evangelho não, hein? Anuncia o evangelho, é urgente. A ordem foi, anuncia as nações antes da 7ª trombeta. João precisava fazer isso. A continuação desse processo está com a igreja agora. É papel da igreja, urgente, urgentíssimo, anunciar o evangelho. Pastor, mas é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Certo. Mas se mesmo o Espírito convencendo, a ordem do Senhor é: preguem, preguem, preguem. Vamos fazer discípulos. Vamos anunciar e dizer, ele vem. E o papel da igreja hoje é dizer, o juízo de Deus é certo. Ele jurou em sua palavra, ele não volta atrás. Ele jurou isso, ele disse, digam para as nações que eu vou voltar e vou trazer juízo. Mas antes disso, tem o Verbo encarnado, tem Jesus. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é salvação para os que creem. Anuncie, igreja. E você nesta noite, que nos ouve, se arrependa dos seus pecados. Se arrependa em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Para que o Espírito Santo lhe convença do pecado, da justiça e do juízo. Antes dos últimos acontecimentos. Antes da última trombeta. Antes que seja tarde demais. Que Deus te abençoe. Amém. Meus amados, diante do que acabamos de ouvir, nós vamos entender que só permanecendo na palavra, nos princípios de Deus, a gente consegue aguardar o juízo de Deus e ficar firme em seus propósitos. Vamos ouvir então, completando, ampliando o entendimento do que acabamos de pregar. Tua palavra, o Ministério de Louvor, com Marcelo e Maria, vão cantar nesse instante. A palavra do Senhor é paz, luz e vida para o nosso coração. Por isso,
nós o louvamos e juntos vamos cantar esta canção, Tua Palavra. Escondi Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Escondi as Tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, Tua palavra é paz, Tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o Teu querer. Me ajudar, meu Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que Tu vais ser comigo. Decidi e quero de hoje em diante ser sempre Teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, Tua palavra é paz, Tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o Teu querer. Me ajudar, meu Deus. Tua palavra é luz, Tua palavra é paz, Tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o Teu querer. Me ajudar, meu Deus. Amém. É diante da palavra de Deus e por ela nós conseguimos estar livre da ira do Cordeiro. Esses dias a palavra nos encoraja a entendermos isto. A ordem dada para João foi: é necessário que profetize outra vez a muitos povos, nações e línguas. Quando estamos livres da ira do Cordeiro, quando ouvimos a sua palavra, que nesses dias seu coração esteja cheio da palavra de Deus. Há muitas vozes no universo nesses dias. Há muitas situações que talvez tenha tentado tirar de você o endereço dos céus. O endereço dos céus. Para sermos firmes e convictos do que Deus ensina-nos por meio de sua palavra, precisamos ouvir as profecias, as escrituras. Só assim ficaremos livres da ira do Cordeiro, porque o Cordeiro é a própria palavra. Nós vamos orar, encerrando. Deus, glorificamos o Teu nome. Te agradecemos porque o Teu Cordeiro, Cristo Redentor, antes da última trombeta ecoar, ainda há a palavra proclamando, a palavra anunciando e admoestando homens e mulheres, igrejas, filhos e filhas, grandes e pequenos, ao arrependimento. Porque quando a última trombeta tocar, não haverá mais chance. Admoeste nossos corações, admoeste as nossas vidas, para que possamos viver e ouvir a Tua voz, e assim viveremos pelos séculos dos séculos, junto com o Cordeiro. A Ele glória, ao Senhor, através do Cordeiro, exaltação, desde agora e para todo sempre. Amém. Muito bom estar cultuando com você nesse dia, e esperamos que a palavra tenha alcançado o seu coração. Com a equipe nós vamos falar nossa súplica permanente para encerrarmos nosso culto coletivo e assim voltarmos, se Deus permitir, na próxima terça-feira. Vamos lá? Maria, David e Marcelo vão nos ajudar. Selmo também vai vir aqui para que a gente possa falar nossa súplica permanente e encerrar o nosso culto coletivo na noite de hoje. Vamos juntos à nossa súplica permanente? Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós
a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos, em o nome de Jesus. Amém. Até terça-feira, se Deus quiser. Estamos juntos celebrando ao Senhor. Um forte abraço a todos em Cristo Jesus.